Como eu disse, vamos dar continuidade, né, ao que paramos na aula passada, e como quase que está sendo um hábito meu, né, sempre no início da aula eu pergunto: amados, vocês querem continuar algum ponto da aula passada, lá o finalzinho, né, que nós falamos, querem retomar algum ponto, querem fazer algum comentário a respeito da aula passada para que a gente possa aqui aproveitar o momento? Então é a pergunta que eu faço, quase um hábito já de todas as aulas. Se não houver, eu dou continuidade. Não sei nem se vocês lembram, né, as últimas palavras, como eu disse. Vamos lá, tá chegando aqui a Valéria também, coisa boa. Enfim, mas se eu posso continuar, então vamos adiante, né? Valéria, paz amada, boa noite, bem-vinda. Vamos lá, estamos no início mesmo, tá? No finalzinho da aula passada, eu disse a respeito do homem, né, do ser humano, ser criado e chamado por Deus de Adão, né, esse termo hebraico, que posteriormente, depois da ruptura do homem, da queda do homem, né, ali no Jardim do Éden, o nome foi dado, não foi dado para Adão, tá? Para o homem, melhor dizendo, né? O nome Adão não se tornou o nome próprio antes do pecado, e sim depois do pecado, né, onde o homem, o macho, é que dá o nome da mulher de Eva. Então, para si, né, ele toma esse termo Adão. Olha que coisa interessante. Olha como o pecado ele distorceu, ele assim, mas bagunçou tudo, bagunçou com tudo. O homem, o macho, ele via a mulher como ele mesmo. Era uma harmonia absoluta, perfeita, perfeita. Não tinha ruídos de comunicação, não tinha opressões, né, entre homem e mulher, coisa do tipo que a gente vê hoje. Hoje não, né? Desde o pecado, o tal do machismo, aí depois as mulheres com o movimento feminista querendo se sobrepor ao homem. Essa guerra do sexo, ela é por causa do pecado, esse desequilíbrio de um não saber o papel em relação ao outro, tá? Reciprocamente. E aí o homem chama a mulher de Eva, né? Ou seja, mãe da vida, ou geradora da vida, só que tira dela o nome de humanidade. É como se o homem estivesse falando: eu sou a humanidade, eu sou o autossuficiente, eu sou a humanidade, o ser humano. Você é menos do que isso. Olha só, amados, né? É claro que isso não está na fala do homem, mas o fato de ele não chamá-la mais, não considerá-la mais, não designar mais a ela ao mesmo termo que Deus tinha designado para os dois, que é a humanidade, que é Adam, né? Porque não era o Adam, não era uma identificação, né, como nós temos hoje de nomes. Os nomes nos identificam, né? E aí até curioso, porque depois, ao longo da história, a gente vê, e muito mais no Novo Testamento, a gente vê que o que nós hoje chamamos de sobrenome, na época ali de Jesus, por exemplo, né, naquele contexto cultural, não era sobrenome, ou era a origem da pessoa, ou era uma característica da pessoa, ou era uma atividade profissional da pessoa. Vou dar um exemplo. Maria Madalena. Então, Madalena não era o sobrenome da Maria, né? Era a origem da sua cidade. Então, Maria de Magdala, que era a cidade dela, né? Saulo de Tarso. Então, olha só, a cidade de Tarso, né? Simão Bar Jonas, quer dizer, filho de Jonas, né? Bartimeu, filho do Timeu, né? Então, o nome ali, e o segundo nome, melhor dizendo, ele designava, por exemplo, João de Oliveira, né? Por que João de Oliveira? Porque era o João que plantava oliveiras. Então, eram designações. Jesus de Nazaré, né? Então, só para a gente entender aí que essa questão dos nomes, eles foram ao longo do tempo tendo seus significados e tudo mais. Na época ali do primeiro casal, então Adão não era o nome do homem. Só depois do pecado é que se tornou, né? No caso, ele assumiu para si o termo como sendo o nome próprio, tá? E deu para a mulher o nome de Eva. Deus nunca chamou a mulher de Eva, chamou o casal de Adão. E eu estou falando isso porque isso vai servir para que a gente continue o nosso raciocínio, né? Qual raciocínio? O que é imagem e semelhança
de Deus. O que isso significa, né? Imagem e semelhança de Deus no homem. Porque quando a gente lê Gênesis 1, 26 e 27, aí eu peço que vocês me acompanhem na leitura, se puder. Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. Que vai dizer o seguinte: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, macho e fêmea os criou segundo a sua imagem e semelhança. Então, tanto o homem quanto a mulher eram igualmente imagem e semelhança de Deus, amados. Tá? Não há a ideia que um era superior em relação ao outro. É que havia, a gente chama de ordem funcional ou ordem criacional. Então, a ordem criacional, o homem foi criado primeiro, a mulher depois. Isso não quer dizer que são inferiores, só quer dizer que houve uma ordem de criação. E existe também uma ordem que a gente chama de ordem funcional, ou seja, o homem tem uma função em relação à mulher, né? E a mulher, por sua vez, tem uma função em relação ao homem. Então, qual é a função do homem em relação à mulher? Como no Novo Testamento é chamado de cabeça, né, por Paulo. Então, Paulo lá, tanto na carta aos Coríntios, primeiro aos Coríntios, quanto em Efésios, vai falar que o homem é a cabeça da mulher. Em que sentido, amados? Não é no sentido que ele é mais importante, que ele tem mais poder sobre a mulher, ou coisa do tipo como sendo superior de alguma forma. Não é isso. O cabeça aqui é uma função sobre, né? Ou seja, qual é a função da cabeça nessa metáfora do corpo? O que a cabeça tem em relação ao corpo? Ela tem a função de dar direção, direcionamento, né? Comandos para que proteja o corpo. Vamos imaginar que a mão está chegando perto de algo pontiagudo ou quente, né? O que a cabeça faz? Manda um comando, um estímulo para que essa mão não toque nisso, porque vai machucar. Então, proteção, né? O que a cabeça faz? Faz com que as pernas elas vão na direção. Então, assim, dá direção, dá proteção, né? Guia. Essa é a função do homem em relação à mulher. O papel de liderança, né? Cuidar, proteger, essa é a função do homem. Prover, né? Que é o provedor também. Então, esse é o ensino bíblico do homem em relação à mulher. Tá? É esse. Passar disso, de fato, é de procedência maligna. Né? É resultado do pecado de fato, a opressão. Tem homem que pensa que a mulher é sua propriedade, né? Enfim, pensa que tem o poder sobre a mulher, que pode ofendê-la, oprimi-la, coisa do tipo. E aí a mulher, por sua vez, ela tem também uma função em relação ao homem. Efésios capítulo 5 vai falar isso, né? Amá-lo, respeitá-lo, né? Enfim, dar honra ao homem. Então percebam que é mútuo, amados, e é uma ordem funcional. E a submissão que tanto a gente fala não tem nada a ver com subserviência, um se subjugando o outro. Isso é antibíblico, tá? Essa ideia é antibíblica. Se vocês ouvirem alguém pregando isso, ensinando isso, tenham certeza que é uma distorção da ideia bíblica. Falo sem medo de errar, tá bom? Distorção da ideia bíblica. É muito mais uma leitura machista do texto, com essas lentes da cultura machista, do que de fato uma interpretação fiel ao ensino bíblico. Tá? Então, só para a gente entender como era essa dinâmica, né? O homem via a mulher e havia, ou servia, melhor dizendo, na mulher, e vice-versa. Então, havia essa harmonia perfeita. E aí, entendendo isso, essa criação de Deus original em relação ao ser humano, aí Deus diz, eles foram criados à minha imagem, segundo a minha imagem, né, conforme a minha semelhança. E aí o capítulo 2, de Gênesis, verso 7, 2 e 7, diz o seguinte: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, veja que coisa interessante, né? Só para a gente entender aqui a origem do homem, tá? Essa é a origem do homem. E aí o homem, então, é a imagem e semelhança do Criador. O que isso quer dizer, amados? A imagem e semelhança diz respeito àquilo que Deus é, em alguma medida, tá? Concedeu ao homem, ou seja, ao ser humano. Aos dois, a mulher e o homem. Então, a imagem e semelhança de Deus não diz respeito apenas ao homem macho, tá? E diz respeito ao casal, à humanidade.
a um ser humano, não é? Que se completavam. Então, interessante é isso. Quando você pega o homem nas suas características de homem, né? O homem tem características, virilidade, é importante falar isso hoje, amados, porque o que tem de homem castrados pelas mulheres não é fácil. Virilidade não quer dizer truculência, bruto ou ignorante, não tem nada a ver. Quer dizer, de fato, que existe uma postura masculina, né, em relação ao perigo. Então, assim, a mulher não protege o homem, é o homem que protege a mulher, né? O homem tem um ímpeto, amados. É por isso que se a mulher não segurar o homem, não for o freio do homem é doidão. Ele mata, ele morre, ele, né, comete loucura, porque tem esse ímpeto. O homem tem uma explosão de adrenalina que a mulher desconhece. Então, assim, só para a gente entender, virilidade, né, é esse poder de desbravar. Eu vou falar algo aqui, principalmente as irmãs, tá? Não se escandaliza não, porque geralmente quando a gente fala alguma coisa ligada à sexualidade, fica um negócio, parece meio constrangedor, né? A gente lida muito mal com a sexualidade, não que o sexo em si seja pecado, pelo contrário, né? Quando Deus cria as zonas erógenas do nosso corpo, é Deus que cria, né? Eu até brinco com os jovens, né? Não é demônio, é hormônio. É diferente, né? Ou estou sentindo isso aqui, repreenda. Não, repreenda não, a saúde do seu corpo respondendo, né? Eu fico preocupado quando um menino chega perto de uma menina e não sente nada. Aí minha preocupação é grande. Mas quando sente, está tudo certo, né? Mas brincadeiras à parte, é brincadeira, mas é verdade, estou falando, tá? Quando alguns povos antigos, eles conquistavam algumas cidades, né, desbravavam alguns lugares, eles erigiam um que nós chamamos hoje de obelisco. Né? Obeliscos são monumentos que eles são, algumas vezes, são pontiagudos, mas são compridos. Né? Então são obeliscos, que tem o nome também de falo. Tá? Falo, não sei se vocês já ouviram essa palavra, mas são falos. Né? E falo nada mais é do que pênis. É isso, o falo é pênis, né? É o termo. E por que esses povos antigos, alguns povos antigos, eles faziam isso? Porque é o símbolo do homem conquistador, desbravador. É o homem que origina as coisas, né? Que lança o sêmen, o esperma, né? A semente, a origem da vida nesse sentido, amados. Então a gente precisa entender todo esse conceito que é muito interessante, né? Então o homem tem essa questão do, sabe, do desbravador, do conquistador, né? Tanto isso é na relação, né? Aquela relação romântica que é a mulher que fica ali, né? Pronta para ser conquistada, né? E o homem precisa se virar nos 30, né? Eu brinco, né? Que tem homem que só falta fazer a dança do acasalamento e tal, né? A mulher tão criteriosa ali. A questão é, então o homem tem esse ímpeto, essa característica, né? E a mulher tem a característica de acolher, a característica de dar direção, de dar, como eu disse, freio ao homem, mas quando a Bíblia diz assim, lhe far-lhe-ei uma adjuntora, né? Olha, essa palavra adjuntora muitas vezes é traduzida por auxiliadora. E aí dá uma ideia errada, como se fosse um ajudante do homem. Não é isso que o texto original diz. O texto original, né, traz a ideia de que Deus faria para o homem uma mulher que o confrontasse. Uma opositora, mano. Então, olha só, o texto original, tá? Uma opositora. Mas não uma opositora que brigasse com ele, que discordasse por discordar, não é nesse sentido. É quando o homem tivesse tomando atitudes, direções, que fosse fora do bom senso, a mulher teria esse poder de confrontá-lo para chamar a realidade. Porque, como eu disse, o homem não tem limites. O homem viril, amado, ele, diante de certas situações, ele não pensa muito, ele vai e faz e acabou. Ele é um ser executor, não é? E o homem tem esse ímpeto. Então, ele precisa fazer, vai lá e faz. Né? Precisa proteger, vai lá, se necessário, mata. Tá? Mas eu estou falando no sentido positivo, no sentido de proteger, tá, amados? Não estou estimulando violência ou falando que Deus criou o homem para a violência, não tem nada a ver. Eu estou dizendo do ímpeto do homem, né? Esse que foi criado para fazer o que tem que ser feito e ponto, acabou. O homem não pensa muito.
Então, se não tiver, né, ao lado dele uma mulher que traga esse equilíbrio, chame a realidade ao bom senso, o homem faz loucura. Então, Deus, ele criou a mulher para opor-se ao homem e trazer equilíbrio, né, em dados momentos da sua vida. Então, é bem interessante nós entendermos isso, né? Isso não dá legitimidade para a mulher ser confrontadora no sentido negativo, desrespeitosa, coisa do tipo. Né? Que aí também um homem de verdade ele não suporta essas coisas. Né? O homem entende amor como respeito, como honra, a mulher como cuidado, como proteção e acolhimento. Então, são amores que um vai entendendo diferente do outro. Né? Então, só para a gente entender também essa dinâmica, Deus nos criou para essas atitudes nossas. Então, a imagem e semelhança de Deus diz respeito ao que Deus é e, em alguma medida, concedeu ao homem, ao ser humano. Então, sendo ele Deus único, né? Mesmo assim é mais do que um. Isso aqui eu acho muito interessante, eu quero trabalhar com vocês com essa ideia aqui. Porque alguns, vocês já ouviram, amados, vocês aí, escola bíblica dominical, alguma pregação, alguma palestra, algum ensino, o que vocês ouviram a respeito disso? O que seria a imagem e semelhança de Deus no homem? Vocês conseguem responder, ou conseguem falar, ou lembram? Se já ouviram alguém falando sobre isso? O que é a imagem e semelhança de Deus no homem? O que seria isso? Alguém pode contribuir? Pode ficar à vontade, não vale nota. Nunca ouviu? Deu bem, sim, não fazer as coisas más, amar o próximo, amar as pessoas mesmo, perdoar mesmo quando fazem alguma coisa errada. É isso a semelhança. É o que eu já vi. Aí seria mais virtudes, eu acho, né? Virtudes. Eu ouvi já assim, que eu ouvi, né? Você perguntou o que eu ouvi. Sim. É isso que a irmã ouviu, falaram que a imagem e semelhança de Deus seria aí mais ou menos essas virtudes, né? Virtudes de Jesus, Tá ótimo. Quem mais, amados? Quem mais aí já ouviu alguém falar e o que lembra aí? O que seria? Ninguém nunca ouviu? Mané, abre o microfone, Amara, se quiser falar. Eu achei escrever, né? Porque o que eu venho ouvindo ao longo do tempo é isso aqui mesmo, a imagem e semelhança daquilo que Deus dá em uma medida. Porque, né, Deus, ele é Deus. Então, quando pelo menos eu entendo assim, escuto essa imagem e semelhança que Deus nos dá antes do pecado, né? Essa semelhança antes da queda, e ele logo fala que ele dá poder ao homem como ser humano, como feito iguais, como humanidade, a dominar, né? Então, essa medida eu entendo que seja dentro desse contexto, antes do pecado, ainda que eu acredite que, né, eu acredito que a gente ainda tenha algo ainda, a gente não se perdeu. Totalmente. Exatamente, por esse contexto aí. Sim, mas o que seria, né? Isso que eu queria saber de vocês. Se vocês já ouviram pessoas falando, né? A imagem de semelhança de Deus é isso, é isso, é isso. Nós já ouvimos as pessoas pregando que seria o físico. O estético, as formas. O estético, Já ouvimos as pessoas pregando como se Deus tivéssemos criado a imagem dele esteticamente, fisicamente. Eu já ouvi isso. Sim. Interessante. O que mais, amados, que vocês já ouviram, então? Esteticamente, que Deus é inteligente, nós também somos inteligentes, que Deus tem sentimento, nós também temos sentimentos, que Deus ele escolhe, ele decide, nós também decidimos, escolhemos. Já ouviram também? Você já? Então tá. Então tá vendo? Vocês ouviram, vocês não querem compartilhar, que vocês estão guardando aí o ouro para vocês, né? O que acontece, amados? Vamos pensar juntos. Se de fato, né, são essas coisas aqui que nós falamos, né, que a gente ouve, que as pessoas falam, pregadores, enfim, quem aborda esse assunto, então vamos pensar. A Bíblia nunca se refere aos anjos, por exemplo, como imagem e semelhança de Deus. Nunca. Isso só cabe ao homem, tá? Nem animais e nem anjos, que são seres pessoais, hein? Mas aí vamos pensar, se são essas coisas, ou se são só essas coisas, ou se isso é o principal e é o que caracteriza em nós
essa imagem e semelhança de Deus, né, em alguma medida. Então vamos lá. Os anjos também têm poder de decisão. Os anjos também têm sentimentos. Os anjos também têm inteligência. Enfim, e outras coisas mais que falam que é a imagem e semelhança dessas características. Os anjos também as têm. E eles nunca são chamados de imagem e semelhança de Deus, como nós somos. Então há uma característica que de fato é ela que vai determinar o que é imagem e semelhança de Deus, o que é essa imagem e semelhança de Deus. Embora é isso que falamos e está certo no sentido que Deus é isso e também nós temos em alguma medida. Mas será que essas coisas são as suficientes, as únicas ou as principais? Penso eu que não, né? Então vamos para dois textos bíblicos. O primeiro é Gênesis capítulo 5, verso 1 e 2. Nós vamos reler esse texto, que nós lemos ele semana passada, mas abordando, né, uma outra questão. E agora vamos relê-lo para entender aí o que seria de fato o diferencial, né, de ser imagem e semelhança de Deus, que só ao homem foi lhe dado em alguma medida. Tá? Por que eu digo em alguma medida? Porque Deus ele tem os seus atributos chamados de comunicáveis e os seus atributos não comunicáveis. O que são os atributos não comunicáveis de Deus? Ou seja, que Deus tem e ele não compartilha em nenhuma medida com o ser humano. Tá? Sua criação não tem em nenhuma medida esses atributos de Deus, que são onipotência, onisciência, onipresença, onividência, infinitude, eternidade. São atributos que só Deus tem. Os anjos não têm. Quando eu estou falando anjo, eu estou falando Satanás, eu estou falando demônios, eu estou falando arcanjo, querubim, serafim. Os seres celestiais não têm. Os seres angelicais, melhor dizendo, tá? Os seres angelicais não têm. Né? Os animais muito menos. Então esses atributos só Deus os tem, tá? Agora tem os comunicáveis, ou seja, que Deus partilha, lógico, em alguma medida, né? Que é isso, né? São sentimentos, são poder de decisão, inteligência, né? Enfim, poder criativo no sentido de imaginar as coisas, né? Não que a gente tenha poder de criação como Deus, né? Criativo no sentido de criacional. Então só Deus tem o poder de ser criador, tá? O que o poder criativo de Deus? É chamar as coisas que não são como se já fossem, é criar do nada. Do nada. Literalmente do nada, não é do nada que a gente fala. Do nada, porque o termo, por exemplo, quando a gente usa, aliás, quando a Bíblia usa o termo lá em Gênesis capítulo 1, verso 1, criou Deus os céus e a terra, né? Criou Deus os céus e a terra. Lá no original, a Bíblia hebraica, lá o capítulo 1, verso 1 de Gênesis, está lá, né? Bara Bereshit Elohim Haaretz Hashamayim. Então esse é o termo que está lá, tá? Bará. Bará é criar. Só que esse bará, no termo lá hebraico, é criar sem substância pré-existente. Do nada, amados. Não há um átomo, não há nenhuma fagulha de nada, de elemento químico nenhum. Nada é do nada. Não existe. E a Bíblia diz que Deus chama as coisas que não existem como se já existissem. Então é possível que não haja absolutamente nada e Deus cria a partir do nada. Nós somos criativos a partir de uma matéria, a partir de algo, né? Nesse sentido que nós conseguimos, né, fazer algo, mas daquilo que já existe. Tá? Então só para a gente entender essas diferenças. Então Deus é criador, né? Deus nos deu inteligência para estar criando coisas a partir daquilo que já existe. Então, aí tá tudo certo. Só para a gente entender essas diferenças, quem é Deus e quem somos nós. Então, assim, Deus, ele está infinitamente... É bem interessante o termo da teologia, que vai falar sobre Deus, que em relação ao ser humano tem uma diferença ontológica. O termo é esse, né? Ontológica. Tem a matéria ontologia, que vai estudar o ser de Deus. Para a gente ter uma ideia, é assim, ó, o que é a diferença ontológica? Deus, ele é infinito, né? Então, infinito, essa é a propriedade de Deus, ó. É um atributo não comunicável. Então, o ser humano não é infinito. O ser humano não é eterno.
O ser humano, a partir de um ponto criado, ele pode ser eterno para frente, né? Então, o espírito, o ser angelical ou o espírito do homem, ele é eterno no sentido que mesmo que ele morra, haverá uma continuidade, seja na eternidade com Deus ou sem Deus. Mas a partir do homem criado ou do anjo criado, né, eles passam a ser eterno para frente. Para trás não existiam, simplesmente não existiam. Para Deus isso não é assim. Deus ele é eterno para trás e para frente. E quando a gente está falando para trás e para frente, mas é para que a gente entenda, porque para Deus não tem nem passado e nem futuro. Deus vive no eterno presente. Deus desconhece no sentido experimental, de passado, presente e futuro. O tempo foi criado por Deus. Então Deus não existe. Deixa eu beber uma água aqui que... Calma aí. Depois dessa palavra, alguns vão trancar a matrícula e ir embora. Deus não existe, amados, no sentido que a existência que conhecemos, ela tem um passado, ela tem um ponto criado, um presente e tem um futuro. O que existe um dia não existiu. Sejam os anjos, ou sejam os homens. Seja todo esse universo criado, ou seja o que for. Tinha um momento na história da eternidade que essas coisas não existiram. Passou a existir. Agora Deus não entra dentro dessa lógica. Porque Deus nunca houve um tempo, um momento que Deus não existisse. Não era. Deus é. Né? Ele mesmo diz que eu sou. O eu sou ali, entre outras possibilidades de tradução, é o autoexistente. O autossuficiente. Né? Nunca houve um momento que Deus... mas antes de Deus tinha o quê? Não tinha nada. E Deus não entra nessas lógicas nossas. Então, assim, Deus criou o tempo. Deus criou o passado, presente e futuro. Deus criou isso. Né? Então, olha que coisa interessante. Deus cria a geografia, o espaço. Antes havia o quê? Nada. Então, o espaço é Deus que cria. Né? Não só o espaço sideral. Estou falando de tudo o que é movimentável. Tá? Diga, Mané. Por isso essas perguntas desde a nossa infância, né? Quem criou Deus? Quem é Deus? E antes de Deus existiu o quê, né? Existiu o quê? As perguntas que floriam, né? Muitos anos da nossa infância, adolescência e hoje. Até hoje. Até hoje tem esse contexto assim de tentar explicar Deus na sua existência, de se criar e de se existir por si só. Mas por que a gente faz essas perguntas? Por que a gente tem essa... Tá, mas antes de Deus havia o quê? Por que a gente faz essas perguntas? Porque é a nossa experiência de existência. É que tinha um momento que nós não existimos. Não existimos. Tem um momento que nós vamos deixar de existir nessa realidade. Então, para nós, existe passado, existe presente, existe futuro. Existe geografia, amados. Então, a gente, né, nós temos limites de logística na criação de Deus. Então, tipo, eu não posso decidir, vou para o espaço aqui, vou para Marte aqui. Daqui 2 dias eu estou em Marte. Não. Tá, mas tem foguete e tal, tudo bem. Mas aí tem toda uma condição, uma tecnologia que nós desenvolvemos, né? Mas tá, vai para o outro universo, que nem o universo. O universo é um conceito antigo, né? A gente pensava que só existia um universo, que é essa Via Láctea, a Via de Leite, essa via, né, novinha. Aí depois a ciência foi descobrindo, e de fato existem multiversos, outras galáxias, e talvez uma infinitude disso. Né? Então a gente nunca vai chegar nesses lugares. Agora fica uma pergunta para curiosidade só, tá? Porque a gente aqui já vai viajando um pouquinho na maionese, mas eu acho que só para aguçar a nossa imaginação. Deus criou tudo isso, essa infinitude, outras galáxias, para que o homem nunca conhecesse, amados? É só uma pergunta assim para a gente refletir. Talvez, tá? Aqui eu não estou afirmando, eu não estou dizendo que é bíblico no sentido que está escrito, só para a gente aqui pensar um pouquinho, né? Porque quando eu fico pensando nas obras de Deus, como diz o salmista, no Salmo 139, né? Eu fico maravilhado, né? Então é maravilhoso demais para a gente imaginar
sabe, esse poder de Deus criativo, essa dimensão de Deus, né? Ele, no Salmo 139 ele vai falar, para onde a gente for, Deus está. Aliás, não é nem que Deus está, é que todas as coisas estão em Deus. É que fora de Deus nada existe, tudo existe dentro de Deus, mas dentro de Deus. Deus abarca tudo isso. Tudo está dentro de Deus, o inferno está dentro de Deus, Satanás está dentro de Deus. A gente precisa entender Deus como Deus, de fato, a grandeza dele. Né? Então, não, existe um reino aqui que é de Satanás. Não, não existe reino de Satanás. A Bíblia não dá a entender isso em um versículo sequer, nenhum. Não existe reino de Satanás. Satanás não tem um reino paralelo. Satanás vive e existe dentro de Deus. O Atos capítulo 17, deve ser verso 28, vai dizer que nós respiramos, nos movemos e existimos em Deus. Então, fora de Deus, nada existe, cai na inexistência. Se, entre aspas, né, se fosse possível sair fora de Deus, cairia num vácuo eterno e se desintegraria, deixaria de existir. Porque fora de Deus nada existe, é possível existir, ele é a fonte, ele é o criador de tudo, ele é o sustentador de tudo, né? Ele resgata a sua criação, inclusive, que ele mantém mesmo ela perdida. Então tudo está sob o domínio e a soberania de Deus. Deus é Senhor de tudo e de todos. Por uns por direito e outros de fato. Né? Por direito, porque ele é criador. Então, quando ele dá uma ordem para Satanás, Satanás simplesmente tem que cumprir, amados. Por mais que seja contrariado, né? Por mais que não queira. Mas ele não tem escolha. Satanás não tem escolha. Nas ordens de Deus, não. Então, aí na Bíblia já tem várias passagens que mostram isso. Né? Quando Deus ordena um espírito maligno, ele vai lá e executa e acabou. Mesmo contrariado, né? Mesmo com rebeldia, ele faz. Deus tem domínio sobre os céus, sobre a terra, sobre o inferno, sobre a natureza, sobre os animais, sobre tudo e sobre todos. Ele é Senhor da história, ele conduz a história, ele levará a história para o fim que ele determinou e decretou, amados. Deus, ele tem o domínio, não tem absolutamente nada que escape, sabe, do poder soberano de Deus. Tudo e todos estão sujeitos à soberania de Deus. Esse é o Deus da Bíblia. Né? Esse é o Deus da Bíblia, tá? Então, infelizmente, é uma distorção de alguns cristãos, alguma linha teológica aí que, para mim, ela é bem equivocada, né? Herética, por assim dizer, porque diz que Satanás tem legalidades, né? Enfim, coisas do tipo, assim, que Deus fica quase que amarrado, né? Quase que ali impotente, sem fazer alguma coisa. Deus não pode fazer porque deu legalidade a Satanás. Isso é uma distorção do movimento de batalha espiritual que de uns 100 anos para cá tem ensinado essas heresias aí, e os irmãos com força, né, como diz o capixaba, né, com força tem abraçado aí em várias denominações, tá? Não é só neopentecostal não, é assustador isso. Mas enfim, voltando, para a gente entender Deus, porque para a gente entender o homem a gente tem que entender Deus. Se a gente está falando de imagem e semelhança, né, a gente precisa entender essas coisas aí e saber de fato o que é. Então, o que é imagem e semelhança? O que seria isso que os anjos não têm? O texto de Gênesis capítulo 5, verso 1 e 2, né, que eu falei aqui, acabei não lendo, só falei, mas vamos ler aqui, só para a gente entender. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou seu nome Adão no dia em que foram criados. Então aqui quem é o Adão? O macho e a fêmea. Né? É isso que a gente está falando desde a aula passada. O macho e a fêmea. É Adão. Então, os dois, na verdade, são um. Né? Deixará seu pai e sua mãe, unir-se-ão, e ambos serão uma só carne. O termo hebraico aqui, se referindo ao homem, o macho e a fêmea, é o mesmo termo que está em Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Vamos ler o texto? Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. O Moisés aqui, ele está falando a respeito de Deus, né? E ele diz o seguinte a respeito de Deus ali para o povo. Essa passagem aqui, para o hebreu, para o judeu, é chamado de Shema, né? O Shema. O que é o Shema? A palavra Shema quer dizer ouve, né? Shema, Shammai, Samuel, né? Ouve, né? Então aqui eles chamam de Shema, porque existe um mandamento aqui, né?
E o mandamento, alguns pensam que o mandamento é amo e pois o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, que é o que está no texto, no verso 5 para frente. Mas antes desse mandamento, existe um mandamento, um pré-mandamento, por assim dizer. Qual é o pré-mandamento? É ouvir. Então a primeira coisa é, ouve Israel. E aí depois ele vai falar, ouve Israel. Lembra das cartas lá de Apocalipse, amado? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então o primeiro mandamento para o homem é ouvir Deus. Ouvir Deus. O grande problema é não ouvir Deus, amados. O grande problema é ter ouvidos moucos. Só quem é do Nordeste vai saber disso. É moco. Ouvidos surdos para Deus. É por isso que o livro de Provérbios vai dizer um ouvido ouvinte. Tem muita gente que escuta, mas não ouve. Escuta porque tem audição, amado, porque os seus ouvidos funcionam no sentido biológico, mas não ouvem a voz de Deus. Escutam, mas não ouvem. Tem muita gente que escuta um monte de coisa, mas não dão ouvidos a Deus. Deus está falando toda hora, em todos os lugares, por todos os meios possíveis, mas não é só na boca de um pastor com a Bíblia aberta num púlpito. Deus fala pela sua criação, pelas coisas criadas. O Salmo 19, por exemplo, verso 1, 2 e 3, se não me falha a memória, confiram aí, me ajudem. Estou buscando a memória aqui. Salmo 19, verso 1, 2 e 3, alguma coisa assim. Vai dizer que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Uma noite faz declaração a outra noite, sem voz, sem fala. Eles anunciam, amados. É isso, né, mané? Então eu devo ter pulado um termo ou outro aí, mas a ideia é essa, né? Então, assim, olha como Deus fala. E quando a gente lê Romanos capítulo 1, por exemplo, amados, Romanos capítulo 1 vai dizer que as coisas visíveis e invisíveis criadas, né, elas são testemunhas de Deus, para que os homens fiquem sem desculpas. Ah, Deus não se revelou a nós, a gente não conhecia Deus e tal. Não, Deus criou. Essa é a voz de Deus ecoando, amados, por toda a criação, desde sempre. Então, quando nós acordamos e o sol nasce, isso é uma trombeta de Deus no ouvido, nos olhos e no corpo, e na criação do ser humano, emitindo os seus raios solares. Quando as nuvens trazem a chuva, é Deus falando com a humanidade, que é provedor e é mantenedor, né, dessa criação, trazendo a fertilidade, né, regando a terra. Quando os pássaros cantam, os pássaros são pregadores de Deus, né? Os pássaros são pregadores de Deus. Não é à toa que um texto lá de Apocalipse diz que no final dos tempos 2 águias voarão, anunciando o evangelho eterno, né? Que alguns até interpretam como anjos, mas só o termo para a gente entender que coisa interessante, né? Aliás, e Deus usou, né, até mesmo um corvo lá, um urubu, coisa do tipo lá, até mesmo para Elias. Como Deus usa os animais, né, na Bíblia, assim, a gente vê que coisa interessante, né? Usou lá o corvo, usou a baleia, enfim, né, a jumenta, amados. Então, quando o homem não ouve, sabe, quando o profeta é ruim, até a jumenta é mais inspirada, né, do que alguns homens. Então Deus tem à sua disposição a fauna, a flora, os astros, né? Enfim, tudo isso ecoa a voz de Deus. Deus, ele não depende dos pregadores, amados. Deus anuncia a obra das suas mãos pelas coisas criadas. É claro que elas não são suficientes, por assim dizer, para anunciar o evangelho salvador, né? A gente chama de revelação geral. Essa é a revelação geral de Deus. Existe a revelação especial, que é anunciada pela pregação. Aí tem que ser verbalizada, é o que está escrito na Bíblia, né, falando a respeito de Cristo. Nós chamamos de boas novas. Tem que ser pregado, tem que ser anunciado e tal. Mas Deus, assim, ele tem suas testemunhas, né? A mente humana, a consciência, amados. Isso é Romanos capítulo 2 que fala isso, né? Deus tem a sua testemunha, testificando aqui no seu coração. Consciência quer dizer um conhecimento acompanhador. E a Bíblia diz que a consciência do homem é a lâmpada de Deus dentro do homem. Olha que coisa interessante. É a lâmpada de Deus dentro do homem. Então, Deus, ele colocou dentro do ser humano uma lâmpada, amados. Ele não está totalmente em trevas. Ele tem a sua consciência.
quer obedecendo ou desobedecendo, mas existe uma consciência. O ser humano, ele sabe o que é certo e o que é errado. Se ele faz o certo e errado, é outra história. Aí é outra conversa. Mas saber, ele sabe. Né? Está dentro do ser humano. Ele sabe que não pode matar, ele sabe que não pode mentir, ele sabe que não pode se prostituir, ele sabe que não pode... Ele sabe, se faz ou não é outra conversa. Né? Se você chegar para um ladrão e falar, é certo roubar? Diz, claro que não. Tanto é que faz de uma maneira que os outros não descubram. A prostituta é correto, é ético, é moral, é bom se prostituir? Claro que não, mas ela faz. Então, saber é uma coisa, fazer é outra. A consciência Deus colocou no homem, a testemunha, amados. É a testemunha. Está escrito lá em Romanos capítulo 2. Deve ser verso 14, 15, 16, alguma coisa assim. Depois vocês conferem lá. Então, só para a gente entender toda essa dinâmica, né? Então, assim, ouvir, foi aqui que eu parei. Ouve, pois, Israel. Só que é o verso 4 que eu quero destacar, do Deuteronômio 6. Ouve, pois, Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, é o único Senhor. Essa palavra único que eu quero pescar aqui, porque eu disse lá em Gênesis, né, que o termo lá, ambos serão uma só carne. Esse mesmo termo aqui, no hebraico, é usado também aqui para Deus. Deus é único. Então, ó, o ser humano, o macho e fêmea, era único. O mesmo termo é usado para Deus, que também é único. Aqui que está o X da questão, tá? Olha só. Deus é único, mas ele é um? Foi uma pergunta que eu fiz agora. Pode balançar a cabeça, ou para assim ou assim. Né? Se você quiser falar sim, fala sim. Não, assim. Ó. Então, ele é único. Ele é único, ele é um. Ele é um? Não, né? Ele não é um. Ele é três. Ó, e alguns falam, André, você tá ruim no português, você quer ensinar hebraico pra gente? Você tá falando, ele é três. Você devia falar, eles são três. Mas eles não são três deuses. Ele é um Deus, constituído por três pessoas, distintas, mas coiguais. Essa é a doutrina da triunidade que a gente chama. É o Pai, é uma pessoa. O Filho é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Porém, os três são um. De tão harmônicos, de tão absolutamente perfeitos que eles são entre si. Não pensam diferente, não agem diferente, não tem divergência sobre eles, e eles três são um. Então a palavra único, lá no termo lá é errad, tá? A palavra errad, no hebraico, só o hebraico, nenhum outro idioma, amados, nenhum outro idioma possui dois termos, tá? Como hebraico para se referir a um. Então vou dar um exemplo. Para nós um é um, né? Um é um. Então, só que se eu for em Israel hoje e usar, né, o idioma aqui bíblico e pedir um copo, me dá um copo com água, eu não vou usar a palavra errad, eu vou usar a palavra yahid, Y-H-A-D mudo, yahid, dá um copo, porque é uma peça única. É que eu não tenho para exemplificar aqui, mas imagine que eu vou numa banca lá de feira, quitanda, e eu peço um cacho de uva. Eu vou usar a palavra errad como um cacho. Então, para um cacho, errad. Para um copo, yahid. Porque yahid é um como peça única. Errad é uma unidade composta. Vocês entenderam? O cacho de uva não é só o talo e não é só a uva. É o conjunto. Então, Deus, ele é uma unidade composta de Pai, Filho e Espírito Santo, mas é uma unidade, tá? O homem também, amados, é uma errad, é uma unidade composta. Então, o ser humano, ele é uma unidade, é uma humanidade composta por macho e fêmea, que na natureza são iguais, idênticos na natureza. Esteticamente é outra história. Características que os compõem é outra história, mas natureza é a mesma. Absolutamente a mesma. Né? Processo de formação diferentes.
Mas natureza, a mesma. Material que foi usado, o mesmo. Procedência, né? De Deus, os dois, o mesmo. Então o pecado é que foi bagunçando esse negócio aí. Então só para a gente entender o que é a imagem e semelhança de Deus. O que Deus é e ele tem, em alguma medida, ele fez esse homem parecido com ele. É isso. É que Deus, ele sendo um, é mais de um. E que o ser humano sendo um, também ele é mais de um. Então o homem sozinho, ele não é a humanidade. Ele não é o ser humano. O homem sozinho, não. O homem com a mulher é o ser humano. Olha que coisa interessante. Um homem, ou melhor, um discípulo de Cristo não é a igreja. Ele é parte de. Ele é um membro do corpo. Então por isso que essa ideia dos desigrejados, embora eu entenda alguns, né? Eu entendo alguns e até concordo com alguns. Porque alguns contextos que se chama igreja aí, eu penso que eles têm que ouvir aquela voz, sai dela, povo meu. Que é Babilônia, né, amados? Então, mas eu só estou aqui entendendo por que alguns às vezes não... É que não acharam ainda um contexto saudável, bíblico, né? Enfim. Mas a questão a ideia é no coletivo, amados. A sociedade, ela perdeu, principalmente as sociedades ocidentais, perderam o senso de coletivo. O individualismo é uma coisa assustadora. Dentro de igrejas, o que mais descaracteriza a Igreja de Cristo são os individualismos. Uma reunião de eus. Você quer ver a teologia da igreja pela música? É muito fácil. Muito fácil. Quando vocês estiverem ouvindo alguma música na igreja e tiver os pronomes possessivos meu, minha, meus, minhas, desconfie. Nós não devemos cantar no coletivo meu, minhas, e sim nosso. Pai nosso, pão nosso, pecado nosso. O pecado também nunca é individualizado, amados. Dentro de um corpo, não. Porque se o Pai é nosso, o pão é nosso, os pecados também são nossos. Não é o que Jesus disse? Perdoa as nossas dívidas. Alguém dentro do corpo de Cristo peca, o pecado não diz respeito apenas àquele indivíduo, porque afeta o corpo. E aí Paulo disse, quando um se alegrar, se alegre todo mundo. Quando um se entristecer, se entristeça todo mundo. Ele disse isso no texto lá de 1 Coríntios capítulo 12, falando sobre a diversidade do corpo, amados. A honra mútua, o cuidado mútuo. Então esse negócio que eu vou para o culto para prestar meu culto a Deus, isso está totalmente equivocado e antibíblico, amados. Eu não vou para prestar meu culto a Deus. Eu vou para me encontrar com meu irmão, partir os dons. Nessa horizontalidade de comunhão, nós, como corpo de Cristo, adoramos a Deus no coletivo. Isso está sendo destruído na sociedade ocidental, como eu disse, porque o oriental pensa bem diferente, amados. Né? Olha que coisa interessante. Quando você vê um oriental, vamos pegar o japonês, por exemplo, quando você vê ele de máscarazinha lá, é porque ele entende que ele não pode transmitir vírus para o outro. Ele quer preservar o coletivo. A gente usando máscara aqui, amados, a nossa consciência é, eu não quero que os outros me contaminem. Não é verdade? Olha a cabeça, como funciona. Né? Quando perguntaram lá para um judeu, um jornalista, depois da Segunda Guerra Mundial, ele nem perguntou em si, né? Foi um comentário que ele estava fazendo, ele disse, Hitler matou 6 milhões de judeus. E aí o judeu disse, não, Hitler não matou 6 milhões de judeus, ele matou um judeu 6 milhões de vezes. Vocês estão percebendo a categoria de pensamento? Ele matou um judeu 6 milhões de vezes. Quando se mata alguém numa sociedade, mata-se parte da sociedade, amados. E não é um indivíduo que a gente não tem nada a ver. Então essa fala, o problema não é meu, ele é infernal, é dos quintos dos infernos, engendrado no Satanás lá que criou esse negócio. Não, o problema não é seu. Cadê teu irmão? Eu sou cuidador dele, por acaso? Eu sou responsável por ele, mas o sangue dele está clamando desde a terra, mas eu não tenho nada a ver. Eu sou cuidador por ele. Isso é conversa de Caim, amados. Pecador, longe de Deus, egoísta, que vai lá e edifica uma cidade, põe o seu nome. Né? Então, assim, a gente precisa repensar isso. O que é imagem? Amados, o que mais caracterizar um discípulo de Cristo, uma igreja de Deus?
Porque essas ideias que a gente vai elaborando, grupos, eu penso que os grupos e departamentos da igreja, eles mais expressam o nosso pecado do que virtudes. Porque quando a gente vê um grupo na igreja que não se relaciona com o outro, que pensa que não tem nada a ver aquilo que um está fazendo diz respeito ao outro, amados, a gente olha assim e fala, nossa, a gente está expressando muito mais pecado nessas nossas organizações, propostas de convivência do que a virtude, né? Então é claro que eu não sou contra em si você ter grupos para trabalhar especificamente, gênero e faixa etária, não é isso. Mas a gente vê o resultado disso, amados. Às vezes até disputas de grupo, né? Um grupo com o outro, por um motivo ou outro. Quando um faz, o outro pensa que não tem nada a ver com aquilo e tal. Não tem nada a ver, quem está fazendo é o outro grupo. Como assim? Não somos corpo? Né? Que ideia é essa? E a gente vê isso dentro do casamento, por exemplo. Né? Parece que são oponentes, adversários. Né? Aí a gente vai trabalhando com culpa, mas a culpa é sua, a culpa é nossa. Mas. Aliás, não, a culpa nem é nossa. Porque a nossa culpa foi levada também. Jesus levou a nossa culpa. O que nós temos é responsabilidades. Então, se nós temos responsabilidades, nós precisamos dar respostas. Precisamos ser responsivos em relação ao outro, que é problema meu, amados. Porque é a minha família de fé. Eu não estou falando da minha denominação. Eu não estou falando do meu ministério. Eu não estou falando do meu estado. De quem é a terra, pelo amor de Deus? Os capixabas dizem que a gente não quer que turista. E quem disse que essa terra é dos capixabas? De quem é a terra? Deus diz, é minha. Minha é a terra e toda a sua plenitude, amados. Quem é o dono da terra, pelo amor de Deus? É Deus. E a gente acha que tem propriedade alguma coisa, a gente acha que alguma coisa é nossa, não temos nada, nem o nosso corpo é nosso. Mano. Né? É bem interessante a gente pensar nessa ideia de imagem e semelhança de Deus. A gente foi perdendo isso, né? Foi perdendo essas coisas assim. Então, assim, a Mané até disse, né, que já ouviu falar, que a estética, mas não tem nada a ver com estética, não. Se Deus fosse feio igual alguns de nós, pelo amor de Jesus, dava perdido, né? Aí a gente olha assim e fala, rapaz, um dia um irmão falou assim, rapaz, Deus tem cada filho, né? A pessoa se fosse estética, aí fala, André, mas você tá doidão, porque a Bíblia diz que os olhos de Deus, a boca de Deus, a mão de Deus, os ouvidos de Deus. Amado, isso é uma linguagem que a gente chama na teologia de antropomórfica. Ou seja, Deus se apresentando em forma de homem para se comunicar a este homem. Porque é o que nós entendemos. O que a mão tem de função, e a mão direita, a destra, né, onde reside a força. Tá? Os olhos, né, que enxergam, os ouvidos é onde a gente capta as informações, mas Deus não tem ouvidos, Deus não tem olhos, Deus não tem boca, Deus não tem nariz, Deus não tem pés. Isso são figuras, tá certo? Que Deus usa para se comunicar ao homem. Deus não tem, então não tem nada a ver com estético. E a gente viu que também não são as virtudes em si. É isso, amados. Deus é um sendo mais de um. Nós também deveríamos voltar a ser imagem e semelhança de Deus quando nós vivemos assim, no coletivo. Então, assim, quando o meu irmão está passando problema, o problema é meu, porque é meu irmão, é parte de mim. Não pode ser distinto de mim. Quando a igreja, ela não vive, amados, nessa comunhão, nessa relação de cuidado mútuo, ela está expressando muito mais o pecado humano. Não, se pecou é problema, não, problema não. Né? Quando Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, ali, sobre a ceia, e Paulo disse, ó, quando vocês se reúnem, vocês acham que eu vou louvar, vocês acham que eu vou elogiar vocês? Não tem elogio nenhum para vocês, porque cada um come a sua própria ceia, não discernindo o corpo do Senhor. É por isso que tem muitos fracos e doentes, muitos que dormem. Hein? Então essa ideia também que eu vou para a igreja para tomar a minha ceia. Aí a pessoa, olha o nível de loucura, amados, o nível de loucura que a gente chegou. Que a gente senta ali e tal, e pega o cálicezinho, e pega aquele tequinho de pão, e vai fazer análise de 30 dias se eu dei conta, se está tudo certo, se eu sou digno de tomar aquilo, de comer aquilo. Né? E a gente fala, não, deixa eu ver aqui se está tudo certo comigo. Pô, mas e os que estamos do lado? E aí um fala assim, não, agora é você e Deus. Né? Amados, deixa eu fazer um negócio aqui. Então,
a gente precisa entender que a imagem e semelhança de Deus diz respeito a isso, né? Não que as outras coisas não sejam verdade que a gente falou, né? Que Deus, ele é inteligente, ele tem vontade, tem sentimento, nós também temos. Isso também faz parte, né? Só que o que de fato é o diferencial é isso, que Deus, ele é um Deus, o único Deus. Não são três deuses, né? É um Deus, só que ele é manifesto em três pessoas. O ser humano, quando foi criado, também foi criado como um único ser humano, manifesto em duas pessoas, macho e fêmea. É difícil nós pensarmos em dois seres, ou melhor, em um ser, chamado de homem e mulher, que fossem harmônicos, que não tivesse entre eles nenhum tipo de diferença, desavença, discordância ou coisa do tipo. Por quê, amados? Porque a nossa experiência não é essa depois do pecado, né? Depois do pecado, o que nós conhecemos é isso que nós temos, né? Essas divisões, fragmentações. É por isso que todo tipo de fragmentação, como por exemplo, homem e mulher, macho e fêmea, machismo e feminismo, né? Essa relação ela é fruto do pecado. Racismo, por exemplo, né? Seja negro e branco. Tem outros tipos de racismo, tá? Pobre e rico, ignorante e intelectual, sulista e nordestino, vira e mexe no nosso país tem esse negócio, né? Essa rixa, essa rivalidade, né? Enfim, pentecostal e histórico, ou tradicional, olha só, até entre nós aí esses negócios, né? Enfim, essas fragmentações, elas são fruto do pecado, é relação de pecado, amados. Então, a Bíblia diz, lá em Efésios capítulo 4, e a carta de Efésios, o tema da carta de Efésios é a igreja. Né? Paulo fala sobre a igreja como o corpo de Cristo, é o livro de Efésios. E lá no capítulo 4 ele vai dizer que existe um vínculo perfeito que é a unidade. Há um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só de Pai que é sobre todos e em todos. Né? Então é uma unidade. Essa unidade se manifesta na diversidade. Eu acho interessante isso. Nós somos diversos, mas não podemos ser fragmentados, divididos. O que mais deveria caracterizar a igreja no Brasil, amados, como uma igreja que é bíblica, seria a unidade, mesmo na diversidade. Agora, o que mais nós expressamos é essa desunidade. Qual é a marca da igreja brasileira, amados? Eu digo assim, as igrejas no Brasil, né? Não existe uma igreja brasileira, mas as igrejas no Brasil. É justamente aquilo que denuncia o nosso pecado, que é a fragmentação, que é a desunião, amados. É uma coisa absurda. Como a gente, sabe, parece que temos reinos próprios, nossos castelos. Somos ruins de relacionamento. Quando não é para promover aquilo que, né, é a minha proposta, é a minha visão do reino, é um negócio terrível, né? Nós temos esse defeito de fábrica aí que descaracteriza. Porque Jesus disse em João capítulo 13, verso 35, que haveria uma marca, que os homens, os seres humanos, sem Deus, os homens, melhor dizendo, eles olhariam e dizeriam, esse povo é de Deus, hein? Não seriam os milagres, não seria a reta doutrina, não seria nada que a gente tanto, né, agarra como sendo mais precioso. É uma coisa só. Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Ponto final, amados. É o crivo de Deus. Deveria ser inegociável, é imitável, não tem como nós sermos tão unidos e amarmos uns aos outros com entranháveis amor. É das entranhas esse negócio tem que ser, né? E não ser de Deus, é impossível. Isso não, algumas coisas a gente consegue disfarçar, imitar, fazer de uma forma religiosa que fica bonitinho, parece Deus. Mas isso não tem como, amado. Porque a marca é o crivo de Deus se a gente ama uns aos outros. A gente pode fazer o que for. Pode falar línguas dos anjos e dos homens, pode dar o nosso corpo como mártir no campo missionário, a gente pode reunir toda a ciência e conhecimento possível, a gente pode realizar milagres extraordinários, coisas assim que os homens ficam de boca aberta, a gente pode fazer um monte de coisa, amado. Mas se não for na base do amor, todas essas coisas elas são diluídas, não chega em Deus, sabe? Deus não aprova, não é legítimo, não quer dizer nada.
Isso aí não quer dizer nada. Agora, se amamos, amados, meu Deus do céu, aí é Deus em nós. É nós em Deus. Se amamos uns aos outros, aí Deus, aí eu estou sendo manifestado na união, né? Na unidade, mesmo tendo a diversidade. É por isso que a gente não deve ter problema com diversidade. Não tem problema com diversidade. Pelo contrário, a diversidade reflete a beleza criacional de Deus, né? Criando todas essas coisas diversas. Imagina se fosse todo mundo igualzinho, seria chato demais. Meu Deus do céu. Né? Tem que se vestir igual, tem que cantar igual, tem que orar igual, tem que pensar igual, igualzinho. Seria uma coisa horrível. Quando dois pensam exatamente sobre tudo a mesma coisa, é que um está anulando o outro. Isso vale para o casamento, isso vale para a igreja, isso vale qualquer tipo de relação, pai e filho, pais e filhos. Quando os dois pensam exatamente igual, amados, um anula o outro. Né? É muito perigoso isso. Então a diversidade faz parte em alguma medida. Porque, na verdade, tudo isso deve convergir para o bem coletivo. Então, eu não deveria ter jamais nenhuma manifestação de individualismo, porque descaracteriza a imagem de Deus e a semelhança de Deus em nossas vidas. Né?